Olá, bem-vindos ao Interseção, o programa semanal de debates sobre política internacional do Estadão. A nossa convidada de hoje é a professora Cristina Helena Pinto de Mello, professora de Economia do curso de Relações Internacionais da ESPM. Está comigo também Roberto Lameirinhas, editor de Internacional do Estadão. E o tema de hoje é Venezuela. Professora, eu queria que a senhora começasse explicando brevemente a crise macroeconômica pela qual a Venezuela atravessa hoje. A Venezuela, hoje, basicamente, as exportações venezuelanas são constituídas de exportação de petróleo. 95% das exportações. Ela tem uma economia pouco diversificada. Então, com a crise internacional, houve uma queda na procura por dólar e uma queda nos preços do petróleo, na procura de petróleo e nos preços do petróleo, o que diminuiu as exportações venezuelanas, diminuiu a receita do governo venezuelano e colocou a Venezuela diante de uma crise de desabastecimento, porque se ela não consegue exportar o suficiente, ela tem dificuldade de importar aquilo que ela não produz domesticamente. Professora, durante um período em que a Venezuela esteve num atrito diplomático com a Colômbia, o Brasil se beneficiou muito do comércio com a Venezuela, né? E ultrapassou a Colômbia como o maior exportador de bens para a Venezuela, principalmente de alimentos. A senhora sabe como está essa situação hoje e até que ponto essa situação cambial da Venezuela favorece o Brasil nas suas exportações para o país? Nessa segunda-feira teve uma equipe econômica do Brasil visitando a Venezuela. Nós ratificamos um acordo, uma parceria, em que a gente deve abastecer e ampliar rapidamente as exportações para a Venezuela de alimentos e de bens de necessidade que a Venezuela está desprovida de. E houve, na verdade, acho que na semana passada ou na retrasada, uma fonte de conflito bastante significativa, no meu ponto de vista, entre a Colômbia e a Venezuela, porque o candidato da oposição, ele foi visitar o presidente colombiano, e isso fez com que o presidente Maduro lesse como uma aproximação do governo do presidente da Colômbia, da oposição venezuelana, vendo nisso aí uma possível coalizão de forças aí contrária ao governo dele. Então, acho que isso deve prejudicar um pouco as relações comerciais da Colômbia com a Venezuela, que estavam cada vez maiores e melhores, e deve favorecer um pouco aí as exportações brasileiras para o mercado venezuelano. Professora, falando um pouquinho da questão cambial venezuelana, existe hoje uma grande disparidade entre o dólar oficial, que é cotado a 6,30 bolívares, e o dólar no paralelo, que aí sites na internet cotam em até 50 bolívares, mas tem uma disparidade pelo que você consegue trocar na rua aí. Eu queria que a senhora explicasse por que essa diferença é tão grande e o que o governo pode fazer para diminuir essa margem aí. Bom, o governo venezuelano ele controla a oferta de divisas no mercado local. Então, ele tem um câmbio oficial e, de certa forma, ele permite que aconteça um câmbio ilegal, um câmbio paralelo, onde as pessoas que não conseguem ter acesso ao dólar no câmbio oficial, elas vão buscar, na ilegalidade, comprar essa divisa. Por que o governo controla isso? Para evitar grandes importações de produtos que ele não considera essencial. O governo venezuelano tenta controlar o acesso à divisa para controlar as importações. E daí a crise de desabastecimento, né? A dificuldade de acesso à divisa levou à dificuldade de importação. Como o mercado paralelo ele é muito pequeno, a gente já viveu isso aqui no Brasil nos anos 80, né? O mercado paralelo, como ele é muito pequeno, qualquer pressão de demanda, qualquer corrida para a compra da moeda externa faz com que o preço suba muito rapidamente. Então, no período recente, o que tem é uma forte especulação em cima de uma possível nova desvalorização do Bolívar.